Capital e Mercado desta semana recebe Fernando Galdino. Ele é diretor de portfólio e estratégia da SEC. A SEC é uma referência, uma empresa de cibersegurança, também de inteligência digital. Ela protege hoje mais de 400 organizações, incluindo 9 dos 10 maiores bancos brasileiros. Muito obrigado pela sua participação, Fernando. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, Sabino. Vamos falar bastante de tecnologia, de inteligência artificial. Como é que a SEC se localiza aí nesse mundo? Bom, a SEC ela é uma provedora de serviços e de soluções de cibersegurança. Hoje a gente atua em 5 geografias: Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e Peru. A gente tem por volta de 900 funcionários e atende 800 clientes nessas geografias, né? Até por conta do risco cibernético, a gente tem um portfólio de clientes mais concentrados no setor financeiro, né? Mas a gente vê, e já é retrato do último relatório que a gente publicou, nós vamos repercutir um pouco dele aqui, que outras indústrias, né, como saúde, educação, manufatura também, até por conta da rápida transformação digital dessas indústrias, já aparecem e já tem um destaque forte no nosso portfólio de clientes. Por que, com tantas empresas nesse mercado, com um mercado tão desenvolvido, com tecnologia de ponta, continuam invadindo os sistemas das grandes empresas? Olha, Sabino, na realidade, assim, eu acho que com toda a agenda de transformação e digitalização das empresas, né, a superfície de riscos ela está cada vez maior, né? E eu acho que a pandemia teve um papel também muito importante, porque ela acelerou muito a ida de muitos negócios para o ambiente digital, né? Então, muitos negócios que eram então negócios mais offline, né, se transformaram e foram para o comércio eletrônico ou para suas transações online, e naturalmente esse ambiente tem riscos, tem vulnerabilidades, né? E muitas empresas ainda não têm uma consciência ou um investimento de segurança adequado frente às ameaças cibernéticas, né? Então, o que a gente observa é que alguns setores eles estão mais na frente do ponto de vista da resiliência cibernética, como o setor financeiro, que é um setor também altamente regulado, né? O setor de energia, por exemplo, né, que tem uma regulamentação que acaba impulsionando, né, muitos investimentos em cyber, mas os outros setores, né, ainda dependem de uma consciência de risco da sua alta liderança. Então, a gente tem também um papel na SEC de educar o mercado, de construir essa consciência e essa maturidade de governança de riscos cibernéticos. Você falou do setor de saúde, né? O setor de saúde tem entrado muito fortemente nisso. Recentemente, em São Paulo, um dos maiores hospitais do Brasil ficou um tempão sem resultados do laboratório, exatamente por causa de invasão. Tivemos também uma grande rede também que atravessou um incidente cibernético de alta proporção, paralisando as suas operações. O setor de saúde aparece no nosso relatório como o segundo setor maior atacado na América Latina. Então, para ter uma ideia, ele cresceu em termos de volumes de ataques 47% em relação ao ano anterior, né? Porque é um setor que vem digitalizando as suas operações e é um setor também que armazena dados sensíveis, né, dados pessoais sensíveis. E hoje no Brasil a gente tem a LGPD, né, no Chile a gente também tem uma legislação de proteção de dados pessoais. Então é um setor que virou target desses ataques, né? Porque os ataques hoje eles visam comprometer, paralisar as operações, né, que é o ataque de ransomware, que é o sequestro de dados, mas eles visam também
é o que a gente chama de dupla extorsão. Então, eles ameaçam a empresa do ponto de vista da revelação desses dados para o mercado, né, ao mesmo tempo que pedem também um resgate para liberar suas operações. E o setor de saúde é uma infraestrutura crítica, né, que acaba tendo uma certa liquidez nesses ataques, né? Infelizmente, né, nos Estados Unidos a gente já tem até casos de perdas de vidas, né, de hospitais, UTIs que são paralisadas frente a um ataque desse de ransomware e que acaba afetando, né, em última análise, as vidas dos pacientes, né? A gente tem outros setores também críticos, de infraestrutura crítica, como a própria energia, o setor de energia também. E a gente tem um elemento novo agora, que são as tensões geopolíticas, né, que acabam deixando esse ambiente um pouco mais agitado, né, do ponto de vista do cenário de ameaças também cibernéticas, né. Sim, empresas daquelas nacionalidades envolvidas nos conflitos, é isso? Empresas dessas nacionalidades, mas veja só, Sabina, quando você tem atores globais entrando em confrontos diretos, né, o domínio cibernético, né, do espaço digital já é um campo de batalha, né, e essas nações produzem arsenais de armas cibernéticas e esse arsenal pode cair em mãos erradas, né? Como aconteceu em 2014 e 2015, né? Que houve aí um vazamento de ferramentas e ferramentas que eram usadas para, muitas vezes, vigilância em massa de cidadãos e que caíam em mãos erradas, né? E foi usada por uma série de organizações criminosas e em 2015 um ataque muito famoso e que acabou afetando diversas empresas, inclusive brasileiras, né? Então, esse cenário de tensão geopolítica, ele traz uma complexidade maior, um risco maior, né? Desse arsenal cair em mãos erradas, né? Você se referiu algumas vezes ao relatório. Que relatório é esse da SEC? A SEC todos os anos publica um relatório que é um compilado das informações que a gente processa, desse ecossistema, né, que a gente processa e compila dados dos nossos clientes. A SEC também revende tecnologias de segurança, então a gente consegue ter acesso às fontes desses fabricantes, que são fabricantes globais, e todo ano a gente interpreta esses dados e a gente publica um relatório, que ele se chama Think Ahead Report, né? E é o segundo ano que a gente traz esse relatório para o Brasil, né? E o relatório, ele aponta para a gente um crescimento expressivo do volume absoluto de ataques. A gente está crescendo em volumes absolutos em 44%. Né? De um ano para o outro? De um ano para o outro. Mas esse é um dado, Sabina, que quando a gente abre ele e quando a gente vê as indústrias que estão sendo mais atacadas, que eu creio que é a informação mais relevante, porque até há alguns anos atrás, o setor financeiro, né, que era um setor que um ataque, né, num banco ou numa instituição financeira tem uma alta liquidez, mas a gente vê outros setores emergindo, como os setores de educação, o setor de saúde, o setor de manufatura, o setor de mídia, que são setores agora que são alvos, né, desses ataques e é uma tendência global que a gente está vendo também aqui na América Latina, especialmente no Brasil, né? E temos um outro fator também, que os ataques eles não só crescem em volume, mas eles crescem também em precisão, em personalização, agora com o uso de inteligência artificial, né? Então, você hoje consegue modelar um ataque muito mais personalizado, com mais rapidez, mais direcionado, mais sofisticado e com um custo menor, né? Esse é o ponto que o relatório está trazendo para a gente, né?
E tudo isso também impulsionado por inteligência artificial. Esse é o lado, vamos dizer assim, o lado, é o efeito colateral, né, da inteligência artificial que está também alavancando, né, o cybercrime, né, como a gente chama. Mas também a defesa. Mas também a defesa, né? A gente na SEC tem uma transformação que aconteceu na SEC muito por conta também de inteligência artificial. A gente usa inteligência artificial na defesa e isso, eu diria, Sabino, que transformou também a forma da gente operar, né? Hoje a gente tem uma força de trabalho híbrida com agentes autônomos, que a gente consegue, através desses agentes, identificar, detectar ataques e responder a ataques em frações de minutos, né? O que antes demoravam dias para acontecer, né? Então, eu acho que o bom uso da inteligência artificial, e a gente é muito propositivo na agenda de inteligência artificial, tanto que a nossa missão é construir um mundo digital mais seguro, habilitar empresas e ajudar as empresas nessa transformação digital. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que o lado do mal, vamos dizer assim, já usa a inteligência artificial e já vem também escalando os seus ataques, né, por meio de GenAI, por meio de agentes autônomos também que fazem ataque em frações de segundos. Então, para a gente é uma questão também de sobrevivência, utilizar inteligência artificial do ponto de vista de defesa e proteção, né? Esse lado do mal, como você definiu, eles são o quê? São criminosos? São empresas? São grupos chantagistas? O que são? Olha, hoje, Sabino, existem organizações criminosas globais que operam com ramificações em vários países. Existe uma cadeia de valor criminosa, né? Onde você tem quem desenvolve o software, o código malicioso, quem vai revender esse código, quem vai colocar no marketplace, quem vai utilizar, e todos eles ganham dentro dessa cadeia, né? Então, é um mercado que se profissionalizou muito. E aí você tem desde organizações criminosas que normalmente operavam no mercado de tráfico de drogas ou de outro mercado ilícito e que agora está passando a operar no meio digital, como também grupos que são formados por até mesmo pessoas da área de tecnologia, né, que saíram da área de tecnologia ou que, enfim, viram um espaço, né, de ganhos fáceis dentro desse mercado. E a gente tem também um outro tipo de ator, né, que são os nation states, né, que são países que produzem também armas cibernéticas e têm as suas agências cibernéticas, né? E aqui eu não quero ficar citando muitos nomes de países, porque a maioria dos países desenvolvidos tem as suas agências operando, né? E muitas vezes é o que eu te falei no início da conversa, né? Essas armas elas podem cair em mãos erradas, né, em organizações criminosas que podem usar para fins econômicos também, né? Não só de vigilância e de monitoramento, como normalmente esses países utilizam, mas para fraudar mesmo o cidadão, né? Tem um quê de ficção científica em toda essa conversa, né? Tem, mas não é só mais ficção científica, porque a gente, como atende essa quantidade de clientes e responde a muitos incidentes, a gente vê isso acontecendo, né? Então, negócios familiares que às vezes nem passava pela cabeça, né, do seu fundador ou da sua alta liderança, poxa, eu não sou alvo, né, desse tipo de
de ataque, e eles, infelizmente, passam por um incidente de um grupo global criminoso, porque a gente acompanha esses grupos e a gente conhece as táticas, as técnicas deles, e aí é que cai a ficha. Poxa, se eu estou no espaço digital, se eu estou nesse mundo, né, eu muito provavelmente tenho também vulnerabilidades, né, e eu estou exposto, né, a esse ambiente, eu posso ser vítima de um incidente cibernético, né? Então não é só mais um cenário de ficção científica, isso vem ocorrendo, né? No Brasil, a gente, nos últimos anos, a gente passou por grandes incidentes, grandes instituições. Nos Estados Unidos, a gente já teve ataques à infraestrutura crítica, como o da Colonial Pipeline, que afetou toda a costa oeste americana. Então, assim, o que antes a gente via só no cinema, hoje a gente vê, né? E eu acho que faz parte também da rápida digitalização das nossas vidas, né? Hoje a gente está falando que as empresas são altamente conectadas, né? As nossas casas, as cidades, né? E cada ponto desse de conexão é uma porta, né, que pode estar aberta ou não a um cyberataque. Como é que a SEC surge no mercado? Quer dizer, ela surge logo no início desse momento de cyberataques? Ela vem no segundo momento? Como é que é isso? Hoje, Sabino, a gente tem a capacidade de atender as empresas desde uma consultoria, né, desde um aconselhamento de como começar a ter a visibilidade desses riscos cibernéticos, a desenhar um programa, a desenhar um plano, né, de elevação de maturidade. A gente tem condição também de fazer testes, simulações de ataques. A gente tem muitos clientes que contratam isso da gente, a gente simula técnicas e táticas de ataque. A gente também tem capacidades de revender e implantar tecnologias de proteção e monitoramento de segurança. E a gente também tem uma área grande que ajuda os clientes a operar essas tecnologias, a gerenciar essas tecnologias. Então, a gente atende os clientes na sua jornada completa dos investimentos de cibersegurança e de gestão e governança dos riscos cibernéticos. Não é só o software, mas é também a consultoria para isso. A consultoria é uma integração, Sabino, de processos, pessoas, boas tecnologias, muita expertise de como operar essas tecnologias e muita inteligência contextualizada, né? Porque essa base de clientes nos dá a condição de entender as indústrias que a gente opera e de levar as boas práticas que a gente coleta nas várias geografias que a gente atua para os setores, né, que a gente atende, né? A gente também tem uma linha forte de pesquisa e desenvolvimento, né? A gente entende que pesquisar e estar sempre à frente, né, do ponto de vista de conhecer também as ameaças cibernéticas mais emergentes, né, para levar isso para... E o relatório é um dos artefatos, é um dos instrumentos, né, que a gente devolve para o mercado todo esse conteúdo, né? E a gente entende também que o investimento em talentos, né, porque o mercado de cyber, o mercado de tecnologia já sofre com um gap de talentos, né? O mercado de cyber é ainda maior, né? A gente fala de um gap de profissionais de mais de 4 milhões de profissionais, né, no mundo, né? Então é muito difícil você encontrar bons talentos e desenvolver bons talentos, né, em cibersegurança. Então a gente olha também esse aspecto de maneira bem importante, né? Vocês são capital nacional. Nós somos de capital nacional, nosso principal acionista é um fundo de private equity, é o Patria Investimentos, né? A SEC é uma marca relativamente nova, nós temos 2 anos... Começou como uma startup. Ela começou com a integração de uma empresa no Chile e brasileira,
né? Agora nós integramos 4 grandes empresas, né? Estamos crescendo de maneira orgânica, né? Mas o nosso acionista é um fundo de investimento, o Pátria Investimentos, que já tem um bom histórico de construção de grandes empresas no mercado nacional e latino-americano e que viu no mercado de cyber um bom espaço de investimento. Bom, eu queria entender como é que é a diferença desses mercados que vocês atuam. A questão da cibersegurança, ela está mais desenvolvida em um mercado do que em outro, ela é mais grave em um mercado do que o outro ou não? Olha, isso a gente observa, o mercado brasileiro, né, é um mercado mais maduro, né, principalmente quando a gente olha para o setor financeiro brasileiro, né, um mercado não só maduro do ponto de vista de cyber, mas de tecnologia também, de processos, né? Mas a gente atende grandes empresas também no Chile, na Argentina, no Peru, na Colômbia, né? E que também tem um nível de maturidade já importante. Mas a gente percebe uma desigualdade cibernética muito importante, principalmente para empresas que a gente chama de baixa e média maturidade, né? Ou seja, são negócios que às vezes são negócios bilionários no setor de saúde, no setor de educação, mas que estão iniciando sua jornada de investimento em segurança agora, né? Então, comparado a um setor financeiro que já investe há 10, 15 anos, né? Naturalmente, do ponto de vista de governança, de controles, de equipe interna, de ter executivos que tomam conta desse assunto, desse tema dentro da empresa, a gente observa uma grande diferença de maturidade. Então, a gente olha o mercado muitas vezes, sabido, não por diferença de setores, mas no mesmo setor você pode ter maturidades muito distintas, né, de cibersegurança. Os ataques têm se tornado mais sofisticados? Eles têm se tornado mais sofisticados, eles têm se tornado mais rápidos, mais precisos, muito impulsionado por inteligência artificial. Antigamente, Sabino, assim, toda tecnologia que você implementa dentro de uma empresa, ela tem vulnerabilidades, né? Isso é um risco inerente a quem está investindo em tecnologia, né? Assim como a gente tem as atualizações nossas do nosso celular, né? Em qualquer dispositivo eletrônico, uma empresa de grande porte vai ter todo um sistema para administrar. Só que antigamente, para se explorar uma vulnerabilidade, você demorava dias, né? Agora a gente está observando esse tempo diminuir cada vez mais, né? E isso muito impulsionado por inteligência artificial, né? E hoje, para você também fazer um reconhecimento do seu alvo, né? Você tem muita informação disponível na internet. Mais uma vez, com inteligência artificial, você consegue traçar cenários de forma muito mais rápida, mas o que mais preocupa a gente não é só a rapidez, mas está diminuindo o custo para se fazer um ataque. Mesmo para empresas que já investiram e já têm boas camadas de segurança implementadas, o custo para você operar e desenvolver um ataque, ele está cada vez menor, né? E é isso que a gente observa e olhando para o futuro, né, é um cenário que, mais uma vez, só utilizando também, né, inteligência artificial do lado da defesa e do lado da proteção que a gente consegue estar à altura desse cenário de ameaças, né? Quais são as tendências do setor? Olha, o setor, a gente até compilou essas tendências no nosso relatório, no Think Ahead Report, né? Do ponto de vista de tecnologias, a gente está vendo uma aceleração forte com o uso de inteligência artificial. A gente vê inteligência artificial também como uma nova superfície de ataque também, né? Muitas empresas estão estruturando suas
infraestruturas internas de agentes autônomos, né? Então, as empresas estão buscando capturar valor em eficiência, né, em produtividade, né? E a gente observa que governar esse ambiente do ponto de vista de riscos cibernéticos é uma tendência de curto prazo. A gente tem também todo um olhar para os ambientes cyberfísicos, né? Então, o que eu quero dizer com um ambiente cyberfísico? Por exemplo, um hospital, ele tem uma série de equipamentos que hoje tem muita inteligência embarcada e esses equipamentos são conectados, né? Então, naturalmente, pode ser uma porta também de entrada para um cyberataque. Então, a gente vê como tendência um aumento não só no volume de ataques, mas também dos investimentos para esse ambiente cyberfísico. A gente vê também um assunto, Sabina, muito importante, que é a governança de identidades e acessos, né? Que também é um setor que não é relativamente novo, né? Um setor dentro da área de cibersegurança que a gente está sempre na pauta, né, dos gestores, mas que a gente vê também com o uso de inteligência artificial, que vai ser uma grande tendência os investimentos nessa área. Queria te agradecer, o Fernando Galdino participou do Capital Mercado dessa semana. O Fernando Galdino, que é diretor de portfólio e estratégia da SEC, uma empresa referência em cibersegurança e inteligência digital, hoje aqui no Capital Mercado, que volta na próxima semana. Até lá!